Boa. Belas palavras, Eduardo. Pessoal, antes da gente começar aqui, eu queria me apresentar. Como o Eduardo já falou, meu nome é Matheus Torres. Eu atualmente sou vice-presidente da Liga e eu estou aqui com o João Bernardo, que vai mediar esse painel comigo. Opa, eu sou o João Bernardo, sou diretor de capacitação aqui na Liga e é um prazer estar aqui. Pessoal, para o primeiro painel nós contamos aqui com o Guilherme Mexer, sócio fundador da Esquadra, e com o Bruno Rude, sócio da Dynamo. E eu queria passar a palavra para ele já de começo, pedir para eles se apresentarem um pouco para vocês. Muita gente aqui está nos primeiros períodos da faculdade e a gente acha que é muito bom ter esse primeiro contato. Então, para já abrir, Guilherme, já que está com o microfone, se puder começar, falar rapidinho um pouco de quem você é no mercado. Bom, boa tarde, galera. Obrigado aí pelo convite. Estava olhando aqui estava falando até com o Rude aqui, estava olhando aqui o line-up, né, das palestras, né, então vou recomendar especialmente a de hoje à tarde, mais tarde, né, aqui com o André e com o Dório, né, são caras... O que você acha, Bruno? Deve ter uma experiência combinada de quantos anos? 100 anos, tá vendo? 100 anos. 100 anos de mercado financeiro. Bom, enfim, então parabéns aí, obrigado de novo. Bom, eu tenho menos de 100 anos de mercado financeiro, eu tenho 30 anos. Comecei no Pactual, não existia nem BTG, era só Pactual na época. E como analista de investimentos, analista de empresas. Fui chefe do departamento de pesquisa lá durante alguns anos e depois de 8, 9 anos fui convidado pelo atual ministro Paulo Guedes e pelo André, que vai falar mais tarde, para ser um dos fundadores da JGP. Tem um stand lá fora. E na JGP eu comecei como gestor de um portfólio de ações, basicamente comprando e vendendo ações brasileiras e de outros mercados emergentes. E isso durou aproximadamente 10 anos e no final de 2007 a gente juntou um grupo para montar uma empresa nossa, chamada Esquadra, e que existe já desde começo de 2008. Então é isso, assim, bem breve. Obrigado a todos, obrigado, Eduardo, convite da Liga para a Dynamo estar aqui presente. Acho que para a gente é um prazer enorme estar aqui, público tão jovem e claramente interessado. E é um prazer enorme estar aqui dividindo esse painel também com a Cher. Uma breve introdução, quer dizer, meu nome é Bruno Rude, 45 anos, 25 no mercado. Eu, no meu segundo ano de faculdade, fiz economia no IBMEC, me juntei à Dynamo, era uma empresa que estava começando, enfim, a se desenvolver no mercado. E há 25 anos faço exatamente a mesma coisa, que é investir em ações num horizonte de longo prazo. Então, queria aqui ser breve e rápido para deixar o maior tempo possível para as perguntas. Excelente. Então, pessoal, antes da gente passar para as perguntas, só para explicar rapidamente para vocês a dinâmica, a ideia é que a gente faça aqui algumas perguntas, a gente conduza aqui uma conversa para a gente ter aqui um direcionamento e mais para o meio, para o final da palestra, a gente vai abrir para perguntas do público. Então, ao decorrer da conversa, se tiverem alguma pergunta, podem anotar ou qualquer coisa que ao final nós vamos abrir para que possam fazê-las. Bruno, Guilherme, aproveitando esse próprio gancho que o Bruno me deu aqui, eu queria começar com uma pergunta relativamente introdutória, né? Só que é bastante abrangente. Eu queria entender um pouco do porquê se investir em ações, já que nós temos aqui dois gestores de duas das principais casas do país nisso. Para fazer uma ordem aqui, Bruno, se puder responder primeiro e passando para o Guilherme, depois a gente vai alternando. Bom, deixa eu começar, quer dizer, eu vou tentar responder a sua pergunta de uma forma um pouco diferente, não com o porquê investir em ações, mas primeiro, como é que o investidor deveria pensar, quer dizer, na hora de pensar o seu portfólio, por que investir em ações e que tipo de investidor deveria estar olhando para investir em ações. E eu acho que a primeira consideração importante é que a pessoa que está querendo investir em ações e alocar uma parte do seu patrimônio num ativo de risco como ações, deveria ser sobre uma parcela do seu patrimônio que não comprometa a renda futura, quer dizer, ou seja, deveria ser simplesmente com a poupança, porque eu acho que para investir em ações as pessoas precisam tolerar um pouco o risco, tolerar a volatilidade e ter uma visão de médio e longo prazo, porque
ações diferentes de renda fixa são voláteis, enfim, sobem, caem. Então, acho que a primeira consideração importante é evitar o comprometimento da poupança futura. O segundo é uma certa diversificação. Eu acho que as ações trazem uma certa diversificação para o portfólio dos investidores. E o terceiro, obviamente, é um nível de retorno superior à renda fixa, que é, em última instância, o custo de capital livre de risco dos investidores. Então, acho que são os 3 fatores que, a meu ver, deveriam explicar um pouquinho por que as pessoas investem em ação. Assim, então vamos lá, vamos responder, vamos tentar, assim, o que não se deve fazer, para começar, né? Eu tanto tempo no mercado, né, aprendi, continuo aprendendo, mas a gente já ganhou dinheiro, já perdeu muito dinheiro, né, Bruno? E uma das lições talvez mais importantes é o horizonte de investimento, né? E uma coisa que me deixa mais chateado é abrir o YouTube, o Instagram, seja lá o que for, e aqueles cursinhos, né, de como ganhar dinheiro rápido em ações, né? Como fazer day trade, como operar gráfico. Acho que a galera aqui enfim, imagino que já deve ter pelo menos visto alguma mensagem, né, desses cursos, né? E eu tenho a convicção muito sedimentada que isso aí não vai nada. Então, eu acho que a primeira coisa assim, o que não fazer, né? Então, tem uma frasezinha que virou, na verdade é uma colocação que virou uma espécie de um clichê, que diz assim, né? Vocês, tem vários engenheiros, economistas aqui, então vocês, para virar engenheiro, vocês estudam, sei lá, 5, 6 anos, depois tem que ter uma experiência de mais alguns anos, até você ter alguma capacidade de construir alguma coisa, né? Mesma coisa um médico, né? Tem que, para você cuidar de um paciente, alguém doente, são não sei quantos anos de medicina, enfim, o pessoal sabe disso. E para virar investidor é rápido, em 2 dias o sujeito aprende a investir, não é assim, né? A gente está aí há 30 anos, o Bruno um pouquinho menos, mas com a mesma intensidade, e a gente faz muita bobagem ainda. Então é difícil, é uma carreira complexa, que requer assim, muito estudo, né? Mas também tem que ter um preparo mental para o que o Bruno chamou de volatilidade, que é o nosso dia a dia, é muito sobe e cai, né? E tem um investidor muito famoso, que não é o Warren Buffett, é o sócio dele, que é o Charlie Munger, que diz que você, para ser um investidor de equities, né, de ações, tem que saber ter um drawdown, né, uma perda de 50% na tua posição, e é isso aí, tem que saber perder 50%, vai acontecer diversas vezes na sua carreira. Então, eu já até esqueci o que você perguntou, mas acho que a mensagem que eu queria deixar aqui é assim, a principal não comprem esses cursos do Instagram, do YouTube, do sei lá o que, Facebook, isso não vale absolutamente nada. Perfeito. Seguindo, acho que tem muito a ver com o que você disse sobre o horizonte de investimento. Sabemos que tanto na Esquadra quanto na Dynamo vocês se consideram value investors. Eu queria saber o que de fato isso significa na prática, quais as vantagens dessa estratégia de investimento e como é a participação nos conselhos das empresas que vocês investem quando se tornam sócios. Participação nos conselhos? Exatamente. Tá. Não, value investor assim, saber o que está fazendo, na minha cabeça, tá? Então, você quando compra uma ação, investe uma ação, né, você está olhando uma potencial diferença entre o preço que você paga e o valor daquela empresa, né? Então, qualquer investimento pode ser value investor, pode chamar do que for, você está buscando entender o valor do ativo que você está comprando, comparando com o preço que você está pagando, né? Então, simplificando,
Eu acho que é isso aí, é saber o que você está fazendo, saber calcular o valor do ativo que você está comprando. Então, assim, por exemplo, Bitcoin é value investment? Não é, porque ninguém sabe quanto vale aquilo. Por isso que o pessoal perde 50%, 60%, 70% da vontade de vender, da vontade de comprar. Porque fica mais barato, o sujeito quer vender em vez de comprar. Então, essa resposta de value investor. A segunda é sobre o conselho. Repete aí, por favor. Como é a participação nos conselhos das empresas que vocês investem? A gente participa pouco de conselhos, né? Geralmente a gente acaba que entra em um ou outro conselho porque a gente enxerga que há uma necessidade da nossa participação. Mas, via de regra, nós somos acionistas passivos, né? Nós compramos ações e as empresas a maioria das empresas que a gente investe tem um conselho que a gente considera adequado, então é por aí. Então, mas se tiver uma situação onde, por algum motivo, a gente acha que a gente tem que se envolver no conselho, a gente acaba que vai, mas é raro. Tá? Vou só complementar o que o Guilherme falou. Quer dizer, eu acho que o Value Investing, no fundo, ele passa por um critério muito intenso de estudo de onde você está investindo o dinheiro, uma segurança, obviamente que na hora que a gente toma uma decisão de investimento tem variáveis, muitas das variáveis que a gente não controla e tem risco, mas no fundo eu acho que a capacidade de você tentar juntar todas as informações, as premissas sobre uma tese de investimento e ter um entendimento profundo de onde estão os riscos. Mais uma vez, pode ser que eles aconteçam e você teve um julgamento errado daquela probabilidade daquele risco acontecer, mas no fundo é você colocar o dinheiro sabendo que você está ancorado num valor, quer dizer, na qualidade do ativo, na qualidade das pessoas e no valor que aquele ativo tem, independente do que o mercado está dizendo para você que ele tem naquele momento. Porque no fundo, eu acho que o nosso trabalho é ficar procurando as assimetrias de preço. Quer dizer, o que a gente acha de um valor justo de uma companhia e o que o mercado está achando. E quanto mais bem sucedido a gente vai ser, quanto mais a gente conseguir estudar e ter um entendimento muito claro do que é aquela companhia. Então, essa seria só a complementação ao que o Guilherme falou. Com relação ao tema conselho, a gente vai na mesma linha da esquadra, quer dizer, eu acho que já tivemos experiências diferentes. No início da Dynamo, a gente achava que era importante ir para alguns conselhos, na tentativa de ajudar e trazer para dentro das companhias uma visão mais financeira, e ao longo do tempo a gente foi percebendo que esse não era um bom caminho, até porque a gente, no papel de gestor, a gente é gestor de um fundo, quer dizer, a gente é investidor, a gente não é empresário e a gente não é executivo da companhia. Então, acho que o melhor é investir em companhias que tenham um bom conselho e, obviamente, fazer o nosso papel de acionista, mas como acionista e não dentro do conselho. Então, são raros os casos onde a gente tem representação nos conselhos. Entendi. Assim, indo exatamente nessa linha mesmo que você falou, Bruno, bastante da questão do value investor acaba sendo uma situação de você entender os riscos em que está lidando com aquele portfólio, né, que você vai mantendo durante um certo tempo. E um pouco da minha pergunta vai justamente nesse sentido, de que eu queria entender de como vocês estão entendendo os riscos do portfólio, claro, respectivamente da própria gestora, no momento atual, com as taxas de desconto relativamente altas e todo esse cenário que a gente viveu nos últimos anos. Óbvio que a gente não consegue fugir dos riscos macroeconômicos que o país vive. Mas eu acho que o nosso dia a dia é focar muito no lado micro, nas companhias, entender a vantagem competitiva das companhias, o alinhamento com os gestores. Então, eu diria que a gente tenta, obviamente, dedicar o menor tempo possível aos fatores externos à companhia. Então, taxa de juros é uma consequência que afeta o preço das ações, mas ao longo do tempo, e a gente não é capaz de prever em que momento a taxa vai subir, em que momento a taxa vai cair, eu acho que o nosso trabalho é olhar quais são as vantagens competitivas das companhias, o que o concorrente está fazendo, o que alguém lá fora está fazendo, tem alguma coisa que vai disruptar a companhia nos próximos anos de forma a extrair valor dessa companhia.
eu acho que é onde a gente consegue, talvez de uma forma mais precisa, inferir o risco. Tentar inferir o risco, para onde vai o câmbio, para onde vai os juros, a gente não sabe fazer, não está no nosso DNA. Então, nossa cabeça é muito entender os negócios, pensar nos negócios. É muito parecido, né, com a gente. Assim, só adicionar, né, quer dizer, a coisa mais importante é você pagar um preço baixo. O maior mitigador de risco é você pagar um preço baixo pelo ativo, né? Porque aí aguenta muito desaforo, né? E, infelizmente, o Brasil é um país que produz muito desaforo, né? Mas é isso que o Bruno falou, assim, a gente tem 95% do tempo do time nosso é justamente esse processo que o Bruno descreveu, que é você estar visitando as empresas, né, estar conversando com os executivos, estar conversando com a concorrência, entender enfim, o que está acontecendo nos setores parecidos fora do Brasil, que muitas vezes são indicadores líderes, né, do que vai acontecer nas empresas aqui. Então, esse assim, o que a gente acredita que no longo prazo, né, o preço da ação ela converge com o valor da empresa, né? Então é por isso que o dominante é sempre você estar tentando descobrir o valor da empresa. Isso é o dominante e é isso que a gente foca. Óbvio que a gente tem nossas opiniões macro, mas eu acho que é mais papo de botequim do que uma coisa mais científica, né? Então essa é a linha nossa. É muito parecido com o que o Bruno escreveu. Não, perfeito. E ainda sobre essa questão de investir em empresas que você acredita ter qualidade. Nós sabemos que tanto o Dínamo quanto a Esquadra investem em ações no Brasil, somente no Brasil. E acho que isso está muito relacionado com a questão do ciclo de competência. E assim, com a globalização e a digitalização de várias empresas, eu queria saber qual a opinião de vocês sobre essa questão do ciclo de competência e se essa digitalização, a gente está mais próximo das empresas lá fora, hoje em dia, afeta essa questão. Vou responder assim. Círculo de competência é um conceito muito forte, né? Então você tem que definir qual é o seu. E por que isso? Porque o nosso negócio é extremamente competitivo, né? Você tem mentes incríveis e muito motivadas, né? Que estão no dia a dia competindo para descobrir as melhores opções de investimento. Então, você tem que ter, para você ter uma rentabilidade acima da média no longo prazo, você tem que ter alguma vantagem competitiva, né? Então, o que a gente busca fazer, assim, vamos definir quais são as empresas que a gente quer cobrir, qual é a geografia que a gente quer cobrir, que no nosso caso é 100% Brasil. E aí a gente foca uma intensidade muito grande e o objetivo é estar na fronteira do conhecimento dessas empresas, né? Então vou te dar um exemplo aqui. Imagina que a gente vai investir em Facebook. Hoje em dia tem até outro nome a empresa, mas e aí a empresa cai num dia, que aconteceu esse ano, né, Bruno? Teve um dia que ela caiu 30%. Foi por aí, né? Um resultado ruim, não me lembro exatamente o que foi, mas caiu 30%. E aí, qual é a dificuldade, né? Cai 30% uma empresa que você não consegue falar com ela, né? Porque, imagina eu ligar para o Zuckerberg, a Esquadra queria entender por que a ação caiu 30%. Ele falou, what? Who are you? O cara não está nem aí, né? Então, e no Brasil é diferente, né? As empresas que a gente investe no Brasil, sei lá, enfim, a gente consegue ter um acesso muito mais fácil aos executivos, aos sócios, aos controladores, e num evento parecido, né? A gente teve alguns no Brasil que as ações caíram 30%, a gente fica desesperado, liga lá, eles atendem a gente pode até não entender o que está acontecendo, mas pelo menos eles atendem a gente. Então, eu acho o círculo de competência super importante, acho que para qualquer profissão, né?
e o mundo está ficando cada vez mais especialista, né? Especializado, e a gente definiu como sendo empresas brasileiras. Só complementando também o Guilherme, quer dizer, e aí dando um pano de fundo, quer dizer, na hora que a gente pensa no ciclo de competência, na hora que a gente pensa em investimento, eu diria que o investimento tem 3 pilares importantes: o preço, os números, a qualidade do negócio e a qualidade das pessoas. Digamos que os números, cada vez mais, é uma commodity. Quer dizer, hoje todo mundo, enfim, faz curso de valuation, aprende rápido, é quase uma commodity. Entender se o negócio é bom ou não é um pouco mais difícil, e eu acho que merece, dizer, o que eu achei, estava mencionando, de visitar cliente, visitar fornecedor, a gente chama de gastar sola de sapato. Quer dizer, precisa muita viagem, precisa conhecer muito os stakeholders e o entorno da companhia, que também é um trabalho que demanda tempo, demanda proximidade. E mais difícil ainda é as pessoas, quer dizer, é a motivação, é o alinhamento, é como é que as pessoas pensam. Fazer isso a alguns 1000 quilômetros de distância é muito difícil. Então a gente prefere centrar o nosso foco e a nossa competência nos ativos que a gente conhece, está próximo, enfim. Não necessariamente talvez sejam os melhores ativos, e aí melhores, eu vou dizer, companhia de tecnologia crescendo, se desenvolvendo, talvez seja um espetáculo como companhia, mas não necessariamente seja um excelente investimento, porque investimento também, onde está todo mundo olhando, todo mundo em cima, em geral não tem a simetria de preço que a gente gosta. Então, em geral, a gente gosta de procurar um pouco as companhias out of Broadway, não onde está todo mundo olhando. Então, perfeito. E pegando um pouco o gancho, Bruno, que você falou sobre empresas de tecnologia, esse ano, principalmente, a gente viu uma grande correção no valor de várias empresas lá fora, que era da Nasdaq, e assim, a gente observa uma dificuldade de fazer o valuation no modo antigo, de empresas que não geram fluxo de caixa hoje e você acredita mais no sonho dela no futuro. Eu queria saber como é essa dificuldade no dia a dia e como isso mudou nos últimos anos para cá. A dificuldade é enorme. Acho fazer o valuation, quer dizer, tentar ir para a margem de segurança do valuation em companhia de tecnologia é quase impossível. Eu diria que dos 3 pilares que eu mencionei numa tese de investimento, são os números, o negócio e as pessoas. Talvez nas empresas de tecnologia você tem que dar um peso muito maior para as pessoas, para a capacidade das pessoas de se adaptarem ao mundo, atraírem talentos para trabalharem juntos. Agora, é um modelo muito diferente do value investing tradicional, exatamente porque você não tem muita segurança dos números e mais, da história, do track record daquele negócio. É um negócio novo que está surgindo. Então, eu acho que a capacidade de julgar os negócios de tecnologia, eu acho que vão muito mais em função das pessoas do que dos números ou do negócio em si. Até porque a velocidade com que esses negócios se transformam também é impressionante. Quer dizer, a Amazon começou alguns anos atrás como vendendo livro e hoje faz, enfim, vende tudo, a AWS é uma companhia completamente diferente. De novo, círculo de competência, né? Essas empresas, a grande maioria está fora do Brasil. A gente não vai ter provavelmente nenhum acesso diferenciado, né? Então, infelizmente, né, porque foi o segmento da economia mundial que mais criou valor última década. Enfim, a empresa mais valiosa do mundo é a Apple, 2,5 por aí, trilhão de dólares, né? Está quase perdendo para aquela empresa da Aramco, né, da empresa de petróleo da Arábia Saudita. Mas a gente de vez em quando tenta, e o grau de sucesso nosso em investir em empresas de tecnologia no Brasil é baixo, é bem baixo, tá? Inclusive, nesse último ciclo recente, né, você teve vários IPOs, algumas empresas, entre aspas, de tecnologia. A gente acabou que investiu em uma especificamente que foi um sucesso, caiu 70% aproximadamente do preço que eu paguei. Então,
esse é o negócio. Quando você sai do seu círculo de competência, o mercado geralmente ele vai cobrar um preço. Pode até demorar um pouquinho, mas chega. Mas assim, acho que a gente não faz parte muito da nossa rotina, né? Porque as empresas você não tem muita opção no Brasil. Então é isso. Não, perfeito. Antes de abrir para o público, essa pauta especificamente menor, porque a gente queria bastante ver a interação do público com vocês, você é a primeira, inclusive. Eu queria saber se vocês têm alguma recomendação para o pessoal que está na faculdade, seja no início e no fim, mas que olha para o mercado financeiro como uma opção de carreira. O que mudou da época de vocês para hoje? Quais skills são necessários hoje? Enfim. Vamos lá. Eu acho que é uma carreira muito incrível, né? Porque oportunidades são enormes, o desafio intelectual é gigantesco, né? Então isso não tem tédio, né? Cada dia é uma história nova, é uma empresa com um evento novo, é uma taxa de juros nova, o Bolsonaro falando alguma bobagem. Então não tem tédio, né? O que é bom, e oportunidade de você, enfim, se dar bem, criar uma carreira bem sucedida. Eu acho que está aí. Agora, não é fácil, é muita dedicação, né? Muito tempo, muito estudo, né? Geralmente, quando eu faço conversa com estudante, eu já fiz algumas, e essa pergunta vem muito, né? Eu passo para a plateia e pergunto quantos livros eles leram esse ano, até agora, né? Estamos em agosto, né? E é surpreendentemente baixo o número de livros que a galera lê. Né? E eu pergunto também quantos jornais vocês leem por dia, e a maioria nem lê, né? Fica ali no WhatsApp, né? Então está errado, isso aí não é assim. Diz a lenda, não sei se o Bruno confirma isso, que o Buffett lia 500 páginas por dia. Então isso, enfim, ele tem 90 anos, então quando ele começou em 1940, 50, hoje em dia está mais competitivo, imagino que tenha que ser mais de 500 páginas por dia, né? Audiobook, mas então, é muito intenso, mas é uma atividade muito bacana, né? Ela te expõe às empresas, te expõe à fronteira da economia. Agora, não é fácil, né? É muita competição, a galera geralmente é muito boa, mas assim, é esforço acima de qualquer coisa. Essa é a minha opinião. Eu penso parecido. Eu acho que assim, para quem quer, é muito esforço, porque se tirar o olho da bola, a competição é muito grande. Então acho que é uma mistura de esforço, foco e talvez o mais importante de todos eles, prazer. Eu acho que entrar no mercado financeiro, que a gente escuta algumas pessoas, não, porque eu vou ganhar dinheiro fácil, coisa e tal, eu acho que é um caminho de vida curta. Então eu acho que o fator principal para vocês é o prazer no trabalho, no dia a dia, no que faz, porque só assim vai permitir que você treine, você se esforce ali a fração de segundo para nadar melhor, para correr melhor, senão você vai ficar igual todo mundo, igual a média. Então acho que o prazer no que faz é fundamental. Você falou um negócio que eu me lembrei de uma referência que um sócio meu faz, que eu achei muito legal, que assim, você está trabalhando numa empresa de mercado assim, top, tem que treinar todo dia muito, né? É quase que nem um esporte de elite, né? Então, pega aí o Neymar, se ele parar de treinar, apesar de ser um talentaço, se ele parar de treinar, alguém passa na frente dele. Então, nosso negócio é meio isso, meio esporte de elite, tem que treinar muito, 500 páginas por dia, esse é o nosso treinamento, e 6 dias e meio por semana, deixa metade do domingo livre, mas é muito intenso. Entendi. Pessoal, como o próprio João Bernardo falou agora há pouco, nós deixamos essa pauta um pouco mais curta justamente para podermos ter uma interação. Então, agora nós vamos abrir para perguntas do público. Nós vamos levar o microfone até vocês, então, caso alguém tenha uma pergunta, pode levantar a mão aí, por favor, e a gente vai abrindo para as perguntas.
Opa, boa tarde, tudo bem? Prazer, Pedro Henrique, faço economia aqui na PUC, também sou da Liga, junto com o Eduardo, o Matheus e o João Bernardo. A minha pergunta vai um pouco que o Guilherme comentou dos IPOs. Nesses últimos 2 anos, a gente teve uma janela, acho que relevante de IPOs, e acho que com esse momento ruim macro, muitas ações caíram, inclusive essas empresas que abriram capital. E também muita gente fala que boa parte desses negócios que abriram não eram bons o suficiente ou sólidos o suficiente para entrar para a Bolsa. Eu queria entender como é que funciona na Esquadra e na Dynamo, se vocês investem muito em IPOs, e também como que vocês enxergam essa última janela que teve, que muitos fundos tiveram que se desfazer de algumas posições em pouco tempo investindo. A Esquadra, inclusive, saiu a notícia da Espaço Laser, eu acho que há um pouco tempo, eu acho que também foi uma dessas empresas. Então, eu queria ver como é que vocês enxergam essa questão da IPO e o investimento nelas. A gente na Dynamo pensou IPO sem preconceito nenhum, quer dizer, não tem, acho que não é uma questão de é bom ou não é bom, acho que é caso a caso. Agora, o IPO é um momento de uma certa assimetria de informação, porque está a empresa querendo vender, o banco querendo vender, os investidores têm pouco tempo para estudar, então, em geral, são raros os casos onde a gente vê uma oportunidade de investimento boa num IPO. Então, mais uma vez, eu acho que a simetria de informação é muito grande, porque o incentivo do banco é de criar uma demanda grande pelaquela ação, pelo tempo, enfim, dos investidores para entenderem aquele negócio, que, em geral, é sempre muito curto. Então, eu acho que são poucos os casos onde tem uma oportunidade realmente interessante de se investir num IPO. Agora, eu também não qualificaria o IPO como companhias ruins ou companhias boas. Em geral, nos ciclos de IPO, sempre tem as duas coisas, sempre tem companhias boas e ruins. Algumas vêm para o mercado antes do que deveriam, e eu acho que isso é um problema. Agora, depois de um tempo convivendo com elas como companhia aberta, enfim, num preço diferente, aparecem ótimas oportunidades. Eu acho que o problema é a assimetria de informação no IPO específico, que, em geral, como eu falei, todo mundo querendo vender o melhor possível, no preço mais alto possível, e, do outro lado, os investidores com um nível de conhecimento infinitamente menor, sendo incentivados a comprar uma ação. Não tem muito a adicionar, não. Acho que está perfeito, Bruno. A gente pensa, para não dizer parecido, pensa igual. A gente sempre, quando... Teve um ciclo de IPO, o Bruno lembra bem, em 2007, antes da crise de 2008. Começou em 2005, talvez, 2005, 2006. Natura, tá. Não fala esse nome, não, que tá dando azar. Mas, enfim, esse ciclo foi muito forte. E o seguinte foi esse agora, né? Esse agora da questão na época da pandemia. Logo depois, várias empresas vieram ao mercado. A gente, em 2007, 2006, a gente, quando investiu em IPOs, a gente provavelmente, com certeza, perdeu dinheiro. E a gente prometeu que não ia fazer de novo e fizemos de novo. Não é fácil você se isolar do que está acontecendo, né? Porque os IPOs, muitos deram errado, mas antes de dar errado, eles sobem 100%, né? Alguns, né? E aí você sempre acha que o próximo, você vai acertar e vai subir 100% também. Enfim, então é um ambiente festivo, né? Todo mundo muito otimista, e mesmo que você tenha muita experiência e disciplina, é difícil. Eu não sei se a Dynamo investiu em algum, você até falou num aí, que a gente perdeu aí seus 70% também. Mas é difícil ficar totalmente de fora. Esse ciclo agora tiveram por volta de 60 IPOs. Por aí, Bruno? Não sei. É bastante. E a gente investiu em 3 dos 60, 2, a gente perdeu muito dinheiro, e 1 estamos ali, ó, na marca d'água ali. Mas isso aí que o Bruno falou é o que acontece, assim, a simetria de informação. Você não... quem está vendendo sabe tudo da empresa, que geralmente é o dono da empresa, está vendendo um pedaço da empresa dele, então ele conhece tudo da empresa, ele tem um incentivo para mentir muito, e mentem muito, e você
geralmente é uma empresa geralmente que você não conhece, nova, muitas vezes setor que você não conhece direito, e aquele ambiente festivo por trás, né? Dos banqueiros mentindo pra caramba também. Então, combinação que você tem que ter muita disciplina. A gente acha que tem, mas, enfim, cometemos alguns erros também. Acho que é bom reenfatizar esse ponto do axé, porque, enfim, 25 anos a gente já passou por muita coisa e a disciplina é fundamental, porque no que a gente faz, as tentações aparecem o tempo inteiro. É alguém que vem com uma ideia diferente, porque agora vai ser diferente. Então, o tempo inteiro fugindo das tentações. E eu acho que o único jeito é muita disciplina. Qual é o que a gente sabe fazer, como é que a gente faz, e não tentar ficar se desviando muito desse foco e dessa disciplina. Boa tarde. A gente acabou de sair de uma recessão e, de certa forma, foi uma bomba que os governos tentaram controlar a explosão, né? Eu queria que vocês avaliassem de qual forma, o que vocês acharam da política fiscal e monetária do Brasil e dos outros países também, e de que forma afetou o portfólio das suas empresas. Essa aí é totalmente macro, né? Super difícil. Assim, eu vou dizer o seguinte, não tinha jeito, não tinha muito outro jeito, né? O mundo... Eu vou te contar uma história, então. É o seguinte, no começo da pandemia, onde a incerteza era maior de todas, né? Eu não sabia, não sei se vocês lembram, tinha umas imagens, assim, as notícias vindo da Itália, morrendo um monte de gente nos hospitais, então, era uma situação horrorosa, né? E eu participo de alguns conselhos de empresas e conheço o Paulo Guedes, né? Trabalhei com ele 20 anos. E numa noite dessas que eu estava sem saber o que fazer, eu liguei para ele e falei, Paulo, vai ser impossível administrar, porque o que está acontecendo? As empresas que eu participo no conselho, o que a gente está dizendo para os gestores? Estamos dizendo o seguinte, não paga ninguém, não paga fornecedor, não paga o mínimo possível, reserva a caixa, né? Porque provavelmente os teus clientes não vão te pagar, né? Então, e eu falei isso para ele, e ele falou assim, meu Deus do céu, não faça isso, vai desorganizar as cadeias produtivas todas do mundo, do Brasil. Então, assim, a incerteza era muito grande. Então, eu acho que eles foram, em geral, super efetivos, né? A incerteza do jeito que estava, não tinha muito o que fazer, a sorte que tinha espaço monetário e fiscal para ter o estímulo, né? Porque, não sei se você lembra, mas no segundo trimestre de 2020, você tinha variações do PIB negativos 20%, porque parou, né? Parou. As empresas pararam, os consumidores pararam, todo mundo ficou em casa. Caos, né? Eu lembro de eu pensando assim, nossa, o que vai acontecer? Eu comecei a pensar no extremo, que era o seguinte, os bancos vão ter problema na carteira de crédito, né, porque vai ter inadimplência gigante de empresas, de consumidores, de pessoa física. E aí no limite, vai ter uma corrida bancária, né, porque você vai começar a ter dúvidas se o sistema financeiro vai ficar de pé. E corrida bancária é o sinal mais óbvio de uma depressão econômica, né? Eu até pensei assim também, o Brasil vai ter que se endividar muito, o governo brasileiro, não vai ter dinheiro para o governo brasileiro, então você vai ter que fazer emissão de papel moeda e aí você começa a desdobrar cenário de hiperinflação. Era uma loucura. Então, era muita incerteza, ninguém sabia direito o que ia acontecer, né? A gente não sabia, de fato, as consequências da doença, e era o que tinha que ser feito, essa bomba atômica que você chamou fiscal e monetária, né? Mas, assim, eu acho que a gente não é o melhor juiz disso, né? Mas, enfim, vou passar para o Bruno aqui. Eu não tenho muito a adicionar, não. Eu acho que do ponto de vista macro, eu acho que é o que tinha que ser feito. Agora, enquanto o Axé falava, me lembrava aqui a sensação de que, em 99, quando a gente teve aqui a crise da desvalorização, 2001, 2006, 2007, né, na verdade, a crise Lehman lá fora,
é sempre a sensação de que o mundo vai acabar, não tem saída, a situação é extremamente complexa, a gente vai chegar nessa questão de uma grande depressão. E a verdade é que eu acho que você, quando está com um ativo real, boas companhias, bons negócios, sem ter a necessidade, quer dizer, sem alavancagem, sem ter a necessidade de vender, o tempo joga a seu favor, porque as companhias boas vão sair dessas crises melhores do que entraram. Então, assim, trazendo um pouquinho para o lado micro, eu acho que a cabeça de um investidor que tem visão de longo prazo, tem um passivo, quer dizer, não tem a necessidade do caixa imediato, ter bons negócios nesse momento é a coisa que mais dá tranquilidade, porque você não sabe qual vai ser a solução, você não sabe quanto tempo vai durar a crise, mas bons negócios vão perdurar, são bem administrados. Então, acho que é a coisa que mais deixa a gente confortável nesse momento, de muita incerteza. E, mais uma vez, eu acho que no que a gente faz, o nosso negócio é de criar convicções. A gente estuda muito para ter convicções. E são nesses momentos que aparecem excelentes oportunidades de investimento, que não necessariamente vão gerar retorno nos próximos 6, 12 ou 18 meses, mas que provavelmente vão rentabilizar muito bem o portfólio nos próximos anos. Ou seja, vai compensar o risco que foi corrido naquele momento, que é um momento, em geral, onde está todo mundo sem visibilidade do longo prazo, com uma incerteza muito grande, e as pessoas que não têm essa convicção acabam, enfim, vendendo as ações, vendendo os papéis, para ir para uma renda fixa, para ir um negócio onde as pessoas durmam mais tranquilas, exatamente porque talvez não tenham essa convicção nas teses de investimento. Boa tarde, meu nome é João Felipe, eu também sou associado da Liga, e a minha pergunta se conecta com aquilo que vocês falaram, de vocês terem um foco bem mais micro, de realmente o foco de vocês e o que a Dynamo e a Esquadra são boas em fazer é analisar as companhias, mas a minha pergunta é quando vocês vão analisar e investir uma empresa de commodity, que o preço do produto é definido pelo mercado, então o macro impacta muito, sei lá, a Vibra, a PetroRio. Como que vocês fazem esse approach de tentar entender o macro ou vocês só focam na companhia? Eu queria entender isso. Acho que é uma boa pergunta, porque, de fato, a companhia de commodities, o fator principal dela é exógeno na companhia, que é o preço que é dado pela China, enfim, ou outro mercado. Então, o approach é um approach micro, mas um pouco diferente. Obviamente, você tem que ter uma margem de segurança maior, você tem que pensar o preço, não o preço que está na tela, mas o preço mais normalizado daquela commodity, e olhar a margem de segurança que você tem. Quer dizer, se o teu ativo é um ativo que é custo de produção baixo, que se o preço cair, outros competidores vão sair do mercado primeiro, então você, enfim, você se sai numa crise ou numa depressão de preço, você sai melhor do que os competidores, quer dizer, você não é tirado do jogo porque teu custo de produção é muito alto. Então, o ângulo é um ângulo um pouco mais oportunístico do que um investimento de longo prazo tradicional. Agora, mesmo, quer dizer, sendo value investing, a gente acha que no Brasil tem inúmeros momentos de oportunidade de investir em commodities. Você precisa ter uma visão um pouquinho mais oportunística, um pouquinho mais cínica, mas as oportunidades são enormes. A Bolsa Brasileira é muito pesada em empresas de commodities. Então, se dizer um investidor profissional brasileiro, tem que, de alguma forma, estudar isso aí. Então, eu tenho algumas coisas que eu já aprendi, que é a mais óbvia e que muita gente talvez não esqueça, é que é impossível projetar o preço de uma commodity. É impossível, é improjetável, né? É unknown. Né? Então, é por isso que é difícil investir nesse tipo de negócio. E eu sempre lembro, tem um consultor antigo, um americano, que ele especialista em petróleo. Né? O cara escreveu vários livros, o Bruno provavelmente já leu alguns, uns tijolos assim, de 1000 páginas. Você lê aquilo, o cara sabe tudo, né? E ele também faz projeções de preço de petróleo e erra muito, mas muito, porque não é improjetável, né? Você tem que projetar a demanda mundial, tem que projetar agora guerra, para onde é que vai a guerra, são coisas assim, unknowns, né? Então,
A gente tem que, no nosso mundo de investimento, a gente tem que saber das coisas que a gente não sabe e não vai saber. Então, acho que o Bruno falou é o que é primordial. Assim. Então, quando você compra uma ação de petróleo, de celulose, de siderúrgica ou minério de ferro, você tem que tentar entender qual o preço que está embutido no preço, qual o preço da commodity que está embutido na projeção daquela empresa que você está comprando. Né? Se o preço embutido é muito mais baixo do que o preço da curva ou o preço spot, é interessante, tem alguma margem de segurança aí. Mas a gente até brinca que, por exemplo, lá, acho que na mesma linha do Bruno, é uma coisa mais oportunista, a gente brinca que a gente tem que ficar perto da porta, né? Porque não pode se apaixonar demais. Porque, de fato, a principal variável no valor dessas empresas é o preço da commodity, que elas não têm controle nenhum e ninguém sabe projetar. Né? Então, enfim, é isso. Só complementando, e a commodity, pelo nome, né, é um produto commodity, em geral, a longo prazo, o nível de retorno é baixo. Se você não tem um monopólio, o nível de retorno é baixo, porque na hora que o preço está muito alto, vem nova oferta, aquilo vem um novo ciclo de baixa. Então, se for olhar para um investidor de longo prazo, o nível de retorno das companhias de commodities, em geral, não são muito atraentes. Agora, se você acerta o momento do ciclo, ele passa a ser bastante atraente. Então, por isso, essa visão um pouco mais oportunística e, como o Axé falou, sempre perto da porta de saída. Boa tarde, meu nome é Marcos, sou da Liga da FGV. Primeiro, parabéns aí, pessoal, ficou bem bacana. Nesse sentido mesmo de prêmio, acerca de, enfim, commodity no geral, as últimas 4 cartas da Dynamo, vocês exploraram bastante sobre meio ambiente, né? E eu queria saber como que vocês enxergam essa parte da vantagem, né, do Brasil como, enfim, potência verde que vocês sempre citam e, enfim, o que já está no preço, né, das ações que têm essa vantagem. Eu acho que tem pouca coisa no preço. De fato, a gente vê o Brasil como uma potência ambiental. A gente tem água, a gente tem terra, e a gente está perto dos trópicos, né? Quer dizer, num clima muito favorável. Quer dizer, a nossa celulose aqui cresce mais rápido, a gente tem terra, enfim, para plantar quase que o que a gente quiser. Então, o Brasil é uma tremenda potência ambiental. Agora, a gente não tem tido uma ajuda muito boa do nosso presidente. Então, acho que está no momento onde, principalmente, o público externo, quer dizer, os investidores, não estão acreditando muito. Deixa eu começar. A gente pensa um portfólio diversificado, e para a gente, diversificação, estamos falando entre 15 e 20 companhias. Eu acho que muito mais do que isso é uma diversificação exagerada, e a verdade é que o Brasil também não é um mercado muito grande que te permite diversificar setores de forma a mitigar o risco da correlação entre eles. Então, a gente, como eu falei, a gente gosta de criar convicções, somos um grupo razoavelmente pequeno de pessoas, então não adianta ter também um portfólio de 40, 50 companhias. Então, a gente pensa em diversificação entre 15 e 20 companhias. É raro de ter um investimento que represente muito mais do que 10% do fundo. Então, estamos falando de uma diversificação razoável. A sua segunda pergunta era? Às vezes vocês tomam posições short. Como é que vocês fazem para, caso dê errado, não atrapalhar o retorno do fundo? A gente, diferente da esquadra, a gente faz muito pouco short. Short para a gente às vezes é quando a gente quer proteger algum investimento, alguma coisa que a gente está fugindo do risco daquele negócio, e a gente faz o short. A gente não faz short direcional. Diversificação é um dos instrumentos mais poderosos de gestão de risco, né? É quase um hedge contra a sua ignorância, né? Porque você não consegue saber exatamente o que vai acontecer, apesar de a gente achar que estamos próximos da fronteira do conhecimento daquela empresa, sempre tem uma novidade endógena ou exógena que você não antecipou. Então, em tese, assim, quanto mais diversificado, se todas as ações têm o mesmo
equação retorno-risco, vamos para mais diversificado possível, né? Só que, infelizmente, a gente não consegue encontrar, via de regra, mais do que 20 empresas que a gente tem convicção dessa equação risco-retorno. Então, eu acho que o nosso portfólio é até um pouquinho mais concentrado do que o Bruno. A gente geralmente tem, sei lá, 4, 5 posições que juntas representam 35% da carteira long, né, comprada. Mas, enfim, eu acho que é talvez o método de proteção de risco melhor que tem. Short, a gente, de fato, é ativo. Short, para quem não sabe, é você apostar que uma ação vai cair de preço, né? E tem uma gestão de risco um pouquinho diferente, né, por diversas razões. E para quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada na GameStop, né, que foi uma ação que, ano passado, no começo do ano, subiu, sei lá, 2.000%, 3.000% em um mês, 2 meses. Então, quebrou alguns fundos aí nos Estados Unidos, fundos muito bons. Então, é uma gestão de risco um pouco mais complicada. A gente, de fato, faz, a gente gosta de fazer, porque, enfim, eu sempre fiz, há 20 anos que eu faço, com algum sucesso, e é um nicho de mercado que tem menos competição, né, por ter essa questão do risco um pouco mais complexa, e a própria análise da empresa ela é um pouco mais... te demanda um pouco mais, porque, imagina só, quando uma empresa está indo mal, o empresário ou o interlocutor que você tem na empresa, ele geralmente esconde que está indo mal, ninguém quer contar notícia ruim, geralmente as pessoas querem contar notícia boa, então você tem que ter um viés investigativo assim, um pouco diferente. Mas a gente gosta, enfim, faço há muito tempo, e é um negócio, como eu falei, menos competitivo, e por ser menos competitivo, a gente, de vez em quando, acha distorções grandes entre preço alto e o valor baixo daquela ação, daquela empresa. Boa tarde. Eu queria que vocês falassem como é que vocês pensam posição de caixa, e se puder colocar no cenário atual, né, que com certeza tem oportunidade, mas ao mesmo tempo tem um cenário desafiador, né? O caixa no Brasil hoje vale muito, né? Vale quase 14% ao ano, né? Então, o custo de oportunidade de você não estar no caixa tem que estar razoável. E eu acho que é o caso, né? Hoje é o caso. Eu estou achando oportunidades incríveis na Bolsa, né? E geralmente é isso, né? Quando você tem essas grandes incertezas, né? Tem inflação no mundo, tem recessão no mundo, tem guerra não sei aonde, tem bomba, tem eleição, tem pós-eleição. Quando tem essas incertezas grandes, geralmente são as grandes oportunidades. O Bruno fez referência à Covid, o auge da Covid, foi o melhor momento para se comprar ações nos últimos, 10 anos. Então, de novo, para quem é muito focado a gente chama no bottom-up, né, nas análises das empresas, e tem um horizonte de mais longo prazo, esses momentos são os momentos especiais, os momentos das grandes incertezas, né? Então, mas a tua pergunta, assim, o caixa é quase uma resultante. Se a gente não tem ou não acha oportunidades de investimentos atrativas, vai para o caixa, fica lá no caixa até a gente acredita que um dia vai achar, né? Então, é por aí. Não tem muito para complementar, que não. O caixa é uma consequência para a gente, não é assim. Se a gente não está achando bons investimentos, deixa em caixa até ele aparecer. Mas a gente não pensa do caixa para o portfólio, é do portfólio para o caixa. Vocês mencionaram sobre círculos de competência, né? E tanto a Esquadra quanto a Dínamo só investem em ações brasileiras, e, ao mesmo tempo, o mercado de capitais brasileiro, comparado, né, mundialmente, não é tão desenvolvido assim. Eu queria saber de vocês assim, quais vocês acham que são os próximos passos
e os possíveis caminhos assim para esse amadurecimento do mercado que beneficiaria, né, tanto as empresas quanto as gestoras que olham essas empresas brasileiras. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas do ponto de vista do que a gente imagina para frente, eu diria que os próximos, a Dynamo vai fazer agora 29 anos, eu diria que os próximos 29 a gente vai fazer exatamente a mesma coisa do que foram os últimos 29. Depende, obviamente, um pouco do Brasil como oportunidade. Eu acho que a gente passou por um ciclo recente de queda de taxa de juros e abertura de capital de um número muito grande de companhias, que é muito saudável para o país, para a economia. Quer dizer, durante muito tempo a gente viveu com um país, de certa forma, com uma economia fechada, poucas companhias em bolsa. Até se for olhar do ponto de vista de representatividade do PIB, é muito desproporcional, quer dizer, a bolsa é muito concentrada no setor financeiro e nas commodities. E eu acho que é um processo natural, assim, de um amadurecimento do Brasil, da sociedade, enfim, da própria democracia. Na hora que a gente tiver uma taxa de juros mais baixa e novas companhias vindo ao mercado, muito saudável. Eu acho que aparece oportunidade para todo mundo. Mas eu acho que não tem nenhuma vontade ou ideia de mudar um pouquinho a nossa zona de conforto e nossa vantagem competitiva, tentando ir lá para fora, fazendo daqui. A gente tem um escritório, tem um fundo que investe em companhias lá fora, mas que fica lá com uma equipe focada em olhar as companhias lá fora. Eu acho que fazer daqui isso é que está um pouco fora do nosso ciclo de competência. Eu acho que o mercado de capitais no Brasil ele tá evoluindo muito, né? É cíclico. Agora a gente está numa fase mais difícil, né? Mas assim, você volta aí, sei lá, 10, 15 anos atrás, era uma dinâmica bem pior, né? Então, eu estou otimista, assim, eu acho que o Brasil, ele flerta com o caos, ele vai na beira do abismo, mas não se joga, né? Então, acho que, enfim, estamos de novo flertando com o caos, mas a gente não vai se jogar, não. Mas é isso, assim, eu acho que o principal variável é os juros, né? Os juros muito alto, ele inviabiliza praticamente diversos outros instrumentos financeiros, né? Mas está evoluindo. As empresas hoje elas são mais sofisticadas, elas conseguem acessar funding de forma muito mais diversificada do que era 10 anos atrás. Você volta aí, nesse período, basicamente, os grandes projetos eram financiados pelo BNDES, né, que é um banco estatal, e hoje não é mais assim. Hoje as empresas têm o mercado privado de debêntures, que é bem ativo, o mercado de ações, que abre essas janelas, né, acho que vai acabar abrindo outra. Mas nossa velocidade é essa mesmo. Assim, mas eu acho que vamos dizer assim, a tendência primária é de ir melhorando, né, é cíclico, mas melhorando. Só completando também o que o Axé falou, eu também sou razoavelmente otimista com o futuro. Eu acho que o Brasil, mais uma vez, é uma democracia recente. Eu acho que as instituições estão se mostrando firmes. E eu acho assim, eu olho os últimos anos, eu vejo um crescimento e um desenvolvimento muito importante para a economia, que é o fato, assim, na nossa geração, talvez a maior parte dos recursos humanos formados iam para o mercado financeiro ou para a engenharia. Nos últimos anos, eu vejo bastante gente saindo da faculdade, querendo empreender, montar o seu negócio. E eu acho que isso é muito importante para a economia, para o funcionamento do mercado. Então, eu vejo isso como uma evolução e um desenvolvimento importante, que os jovens, quer dizer, saiam e queiram empreender, correr risco. Eu acho que a gente teve alguns casos recentes de muito sucesso de brasileiros que empreenderam aqui, enfim, alguns foram até empreender fora, mas eu acho que isso é muito saudável para a economia. A nossa economia, como eu falei, durante muito tempo foi uma economia fechada, muito oligopolizada, pouca competição, e eu acho que um desenvolvimento natural é cada vez mais uma diversificação setorial e de empreendedorismo aqui no Brasil. Boa tarde.
Primeiramente, queria parabenizar a Liga aqui pelo evento, faço administração na UFRJ. E eu queria perguntar mais sobre um caso específico, talvez poupar o Guilherme aqui na carta, já que eles soltaram, eles falam um pouco sobre Natura. E era mais direcionado ao Bruno, e queria saber se a Dynamo compartilha do entendimento que a esquadra teve de formação de um consenso em cima da empresa, né, da ação. E se vocês acham que realmente ali tinha muito macaco no mesmo galho e aí acabou distorcendo um pouco a empresa, mas era mais ter esse entendimento de vocês. Eu acho que sim. Eu acho que aqui teve uma mistura de várias coisas. Eu acho que, de fato, a gente pegou um ciclo saindo da pandemia, onde os produtos de consumo foram, de certa forma, turbinados pelo cheque que o governo deu, auxílio emergencial, o que fez com que a receita de algumas companhias ficassem, digamos, infladas acima do normal. Do ponto de vista dos investidores, você teve um momento, principalmente no final do primeiro semestre do ano passado, de uma expectativa muito grande que, com início da vacina, taxa de juros baixa, as coisas de consumo as empresas de consumo iriam muito bem. Então, acho que, de fato, era um caso de investimento onde tinha muita gente e acho que algumas delas sem entender exatamente o fundamento do negócio, mas porque estavam na tese macroeconômica do país que estava indo bem. E aqui teve um erro da companhia. Eu acho que a Natura ela cometeu alguns erros. Espero que alguns já estejam sendo corrigidos. Mas isso acontece também. Quer dizer, a gente pensa em investimento no longo prazo e a gente já viu isso acontecer. As companhias, os gestores, às vezes erram em movimentos também e depois corrigem. Então, tentando fazer uma retrospectiva, quer dizer, e um pós-mortem, eu acho que certamente a gente errou no tamanho da posição, porque naquele momento era um investimento onde talvez tivesse a torcida do Flamengo toda olhando para o caso. Agora a gente continua acreditando que a companhia é boa, as marcas são boas, a gente gosta do negócio de cosmético, então a gente ainda está lá. Posso fazer só uma adicional, pegando o gancho? E aí vocês falou aqui na palestra, vocês falaram um pouco sobre círculo de competência. E a Natura em si tem uma parcela relevante que é fora do Brasil. Acho que fora da América Latina, mais ou menos metade das receitas. E aí queria entender qual é a diferença do processo de investimento que vocês têm, de acompanhamento, né, da performance dessa parte do negócio que fica um pouco mais longe. É igual aqui do Brasil. Quer dizer, a gente tem que se dedicar, a gente viaja, vai lá para fora para ver. Mais uma vez, a dificuldade é das pessoas. E, digamos, aqui, sai um executivo, entra alguém, a gente consegue fazer um cross-check dessa pessoa, de onde veio, qual era o track record. Lá fora é muito mais difícil. A gente não tem tanto acesso, não tem tanto conhecimento das pessoas. Então, de fato, é mais difícil. Isso adiciona um risco diferente ao nosso portfólio, à nossa forma de investir, que, obviamente, ela é calibrada no tamanho do nosso investimento. Talvez daí tenha vindo um pouco do erro do nosso tamanho de investimento. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Giovanni, faço economia aqui na PUC, também sou da Liga, e eu queria entender um pouco mais da cabeça de vocês, do Guilherme como sócio fundador e do Bruno, que já está há muito tempo na Dynamo como sócio. Qual é a motivação por trás da cabeça dos sócios, dos fundadores, de criar uma gestora, de realizar esse empreendimento? Vamos lá, vou tentar aqui resumir. No fundo, está ligado ao que eu falei no início do prazer das pessoas, quer dizer, dos sócios, de fazerem o que eles fazem. Então, no fundo, era o desejo de vamos investir o nosso dinheiro da melhor forma possível e trazer pessoas próximas para estarem investindo com a gente. Então, essa foi a razão principal. Assim, não teve um negócio de vamos montar um business plan, alguma coisa, porque um dia vamos ser muito grande. Vamos investir o nosso dinheiro com um ciclo de competência muito específico, com foco, e se a gente for bem-sucedido, com o tempo, outras pessoas vão querer investir com a gente. Então, a razão foi basicamente essa e permanece a mesma até hoje. Assim, é uma profissão
sensacional, fantástico, né? Como eu falei, não tem tédio, não tem dia parecido. Você vai ter contato com gente brilhante, inteligente, vários setores, vários países às vezes, né? Então é fascinante, né? Então, e se você conseguir fazer disso aí uma atividade profissional, é melhor ainda, né? Então, assim como a Dynamo, a gente deu sorte de ter encontrado um grupo de pessoas não só muito boas, mas que tem um fit bom entre elas, né? Que não adianta que nem assim, eu sou flamenguista, né? Então tinha uma época que era o Romário, o Sávio e o Edmundo, era o ataque dos sonhos, não ganhou nada, né? Porque não funcionava junto, né? Individualmente eles eram muito bons, mas não formavam um time. Então você tem a sorte de encontrar uma vocação dessa, né? Que precisa ter, né? Porque é muito intenso. É a história do esporte de elite, né? Não adianta você fazer isso mais ou menos, você não vai sobreviver. Vai durar um ciclo, né? Então, isso só faz bem feito se você gosta muito do que faz. Então, você misturar isso com achar um time de pessoas, né, que pensa parecido, que funciona bem junto, né, e fazer disso um negócio, pô, é um sonho, né? É um sonho. Então, e o negócio, quando dá certo, é muito rentável também, né? Obviamente, tem o lado de negócio, né? Então, é isso. Assim, é muita sorte a gente estar aqui hoje falando para vocês. Acho que, obviamente, a gente se esforçou demais, se esforça muito ainda, mas deu muita sorte, né? Enfim, é isso. Pessoal, se alguém tiver mais uma... tem mais uma lá. Boa tarde. Também faço economia aqui na PUC. Queria fazer uma pergunta a respeito de se alguma vez vocês já sentiram, ou dar um exemplo, né, de alguma necessidade de investimento, algum investimento que foi feito que vocês sentiram necessidade de uma consultoria específica. Por exemplo, vocês não tinham no corpo de vocês, mas precisaram de um consultor petróleo, área ambiental, alguma coisa assim, ou vocês normalmente lidam apenas com a equipe de vocês? Obrigado. Eu estou falhando a minha memória aqui, mas a resposta é sim. Eu estou tentando me lembrar qual. Não é normal. E por que não é normal? A gente tem um time grande. Nosso time de investimentos é superior a 20 pessoas, é um time grande. As pessoas são especializadas, né, setorialmente. Então, mas que está me falhando a memória, mas eu não estou me lembrando, mas eu tenho quase certeza que a gente já contratou. Assim, vamos lá, um exemplo pode não ser perfeita a resposta, mas a gente teve uma operação, para quem acompanha o mercado, provavelmente vai lembrar, a gente fez uma posição grande short em IRB, né, recentemente, 2 anos atrás, e a gente contratou para ajudar na análise um atuário, que é um matemático, para ver se os números da empresa, que não são fáceis de entender, a contabilidade de uma seguradora não é simples. Então, a gente contratou um atuário e a gente contratou um baita de um advogado também, não deixa de ser um consultor, né, Bruno? Um advogado, porque a gente estava... Enfim, quando você está short, as empresas passam a te odiar, vão querer te processar em algum momento, é normal. Então, a gente teve que ter muito amparo legal, e aí o consultor jurídico, para que a gente fizesse tudo certinho, não tivesse nenhuma aresta jurídica que a gente pudesse, de alguma forma, ser prejudicado. Mas eu estou lembrando desse, deve ter outros, mas não é normal. Não sei vocês. Eu consigo me lembrar também de 2 casos em 25 anos, mas talvez tenha tido mais. A gente teve em 2007, quando o governo do PT anunciou o pré-sal, a gente não tinha um conhecimento muito específico e profundo do setor de petróleo, que até aquele momento eram poucas empresas listadas em bolsa. A gente tem uma dificuldade enorme de investir em estatal, a gente acompanha, mas tem uma dificuldade enorme.
Então, a gente, naquele momento, via o pré-sal como um negócio muito relevante para o Brasil, quer dizer, tinha a sensação de que poderia ser muito relevante para o Brasil, mas a gente não tinha o conhecimento específico, então a gente foi procurar fora. Do ponto de vista intelectual, foi muito importante para a gente, do ponto de vista financeiro, não foi. A gente acabou fazendo maus investimentos. Então, esse foi um exemplo, eu lembro bem. O segundo, e esse acontece de forma mais recorrente, mas não é tão comum, é a gente contratar instituto de pesquisa. A gente, em geral, quando está investindo numa companhia que tem um produto novo sendo lançado, ou alguma tese de concorrência, a gente contrata um instituto de pesquisa para ir lá no que a gente chama do grassroots, ir lá direto, ver o que está acontecendo, quer dizer, como é que os consumidores estão reagindo àquele produto, ou aquela competição, o que está acontecendo com o preço no varejo. Então, é algo que, de tempos em tempos, a gente acaba usando um pouco mais externo. Mas, em geral, o conhecimento para a gente é todo ele formado interno, enfim. Te discute muito, somos um grupo também perto de 25 pessoas, discutindo muito negócios. Não diria nem só investimento, mas negócios. E o que a gente prefere é que esse conhecimento e essa inteligência venha dentro de casa. Que a gente entende, quer dizer, porque às vezes quando você contrata de fora, você não sabe exatamente qual é o viés, qual é a profundidade, enfim, às vezes tem um interesse ou tem um alinhamento que não necessariamente é de um investidor. Então, a gente prefere que isso seja feito dentro de casa. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma, acredito que chegamos ao fim do nosso painel, mas antes de nos despedirmos aqui, queria pedir, pode ser o Bruno que está com o microfone na mão, escolher um número de 1 a 146, que a gente vai sortear um livro para alguém da plateia, um livro das cartas do Warren Buffett. Então, acho que é legal. 1. Pô, acho que daqui a pouco a gente vem com o nome de quem ganhou, mas acredito que seja alguém com A. Mas, enfim, gostaria de agradecer Bruno, Axê, pelo tempo, pela excelente palestra. Em nome da Liga, acho que é um prazer enorme para a gente aqui receber pessoas de carreira de tanto sucesso no mercado. Manu, tá com o nome aí? Afonso Caio. Parabéns, Afonso. Falei que era com A, hein? Mas, bom, para finalizar, eu gostaria de informá-los que teremos um coffee break agora, bem em frente ao auditório. Aproveito para visitar os estandes dos nossos patrocinadores. E queria avisar também que estamos com o processo seletivo da Liga aberto. Então, quem gostou da palestra, quem tem interesse no mercado, eu achei espetacular a minha experiência aqui na Liga. E às 6 horas teremos Dório Fermi e André Jakuski falando sobre a carreira deles no mercado financeiro, que acho que fala por si só. Então, a gente espera todos aqui de novo. E queria agradecer a todos pela presença, principalmente o Bruno e a Xê, e muito obrigado.